Vou mostrar então como que se dá a integração pelo RP de uma das fontes possíveis de integração. Inicialmente, é bom a gente lembrar que existem integrações diretas por RPs aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós possuímos a integração nativa com o OMIE pela API e a integração com o Conta Azul, que nós conseguimos ler o extrato de movimentações do sistema do Conta Azul. Existe também uma integração geral, que é para aquelas empresas que ou possuem um RP muito específico do ramo, né, que não existe uma integração nativa com o sistema da Binance, ou para aqueles RPs, ou para aquelas empresas, né, que nem possuem RP. O consultor vai precisar de pegar por extratos bancários para conseguir saber quais são aqueles lançamentos, né, extratos de vários bancos para a gente conseguir conciliar aqueles lançamentos passados. É exatamente esse modelo de integração que eu vou mostrar hoje. Bom, vamos primeiro ver onde que fica essa integração. Essa integração ela fica aqui, em integração RP e integração, tá? A integração geral. Aqui nós podemos ler um pouco, né, sobre como que funciona, caso tenha alguma dúvida específica, mas sem poder remeter esse vídeo também. Primeiro, nós precisamos de extrair o template. Extraímos o template, salvamos o template, abrimos esse template no nosso Excel, aberto o arquivo. Nós precisamos agora de começar a integrar estes lançamentos, ok? Existem 3 abas que são necessárias aqui, né? Basicamente, existe uma aba de categorias. Essa aba de categorias, nós precisamos de colocar todas as categorias que o cliente utiliza para lançamentos. Vou explicar um pouquinho mais à frente o que é isso. Essa aba de lançamentos aqui são onde, de fato, vão entrar todos os lançamentos que nós possuímos do cliente. E essa aba categorias permitidas, que na realidade isso daqui são categorias de status, né? O status específico de uma conta está atrasada, ocorreu uma transferência, a conta está quitada, em aberto ou conciliada. Essa diferenciação é importante para o sistema, na hora de importar, ele saber o que vai ou não vai para a DFC, né? Uma venda foi feita, mas não recebemos. Bom, então não é para ir para a DFC. E aí por isso que a gente tem todas essas questões, né? Conciliado vai, em aberto não vai, quitado vai, né? Atrasado não vai, tudo isso daí pra gente conseguir ver, ok? Transferido também vai. Bom, em lançamentos. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que são essas categorias com esse discriminante, né? Vou abrir aqui para facilitar a leitura. Mas toda conta que nós possuímos, por exemplo, uma receita, né? Nós precisamos de especificar qual que é aquele produto. Num RP isso é mais fácil, né? Caso já esteja sendo utilizado que já é categorizado isso naturalmente. Agora, se nós estamos pegando de uma movimentação de banco, é o trabalho que vocês já estão acostumados a ver, né? Nós precisamos entender o que cada transferência é. Então, nós podemos ter uma categoria. Essa categoria pode ser, por exemplo, um produto, né? Então, produto Mas esse produto ele também pode estar segmentado de diferentes formas, né? Produto 1, por exemplo, um ponto de venda 1. Posso ter o produto 1, um ponto de venda 2. Então, esse discriminante ele é apenas para permitir que nós possuamos uma categoria com algum discriminante específico dela, né? Só para falar, não, de onde que ela vem, tá? Não é para esse discriminante ser o que está lá no lançamento do RP, sendo que aquilo não é uma categoria. Então não é, por exemplo, para botar aqui a categoria é o produto 1, mas o discriminante é a observação que está ali no lançamento, ou é alguma coisa que não tem nada a ver com uma diferenciação de categorias. A categoria unicamente se na nossa planilha que montamos com dados bancários, ou no RP, ele fazer uma diferenciação entre duas categorias distintas. Então, se nós temos um produto com um ponto de venda, sendo exportado ou do RP, ou nós estamos fazendo isso na nossa planilha ali, né? Nós vamos colocar aqui também dessa forma.
Beleza? Discriminante pode ser qualquer coisa, né? Desde que a categoria não seja só o produto 1, mas seja o produto 1 mais esse daqui para a gente entender como categoria completa. O valor é o valor de fato que foi daquela transferência. Então, esse daqui, normal, nada demais, né? Aí nós temos duas datas específicas, data de movimentação e data de competência. Isso daqui é exatamente para a gente conseguir fazer aquele split entre o que vai para competência e o que vai para caixa em cada mês. Para o planejado, né, como nós já vimos, nós trabalhamos com prazos médios para conseguirmos fazer de fato uma projeção, que é impossível de fazer com lançamentos exatos. Agora, em relação ao realizado, não, a gente já tem as datas certinhas, né? Ou, no caso de dados de movimentação, nós temos uma data prevista ali, ou nem sequer temos uma data, né? Essa data de movimentação ela não é necessária caso o status seja diferente de algum status que diz que a movimentação ocorreu, né? Então, um status específico ali, tipo, não ocorreu a movimentação. Beleza. Então, nesse caso, a gente já pode concretizar que não vai entrar na movimentação. Bom, ok. Temos, então, um produto no ponto de venda 1, esse daqui é a categoria completa, com esse valor. Qual que foi a data de movimentação aqui? Vamos botar aqui, né? Copiar essa data. Vamos colocar aqui que ela ocorreu dia 1. Eu estou em março, então, para facilitar, 1 de março de 2025. Data de competência no mesmo dia. Bom, em categorias permitidas, nós precisamos escolher alguma dessas categorias, né? Isso aqui fica fácil quando a gente já tem cada categorização, né? Só botar uma fórmulazinha simples aqui no Excel para comparar nossa entrada de dados. Aí, vamos pegar, por exemplo, aqui um que está quitado. Então, nós temos aqui um que está quitado. Eu vou apagar esse daqui só para simplificar. Né? O quitado ele vai cair onde? Bom, ele foi quitado, então ele já entrou em caixa, né? Então, daqui, a gente sabe que esse aqui vai entrar em competência e caixa. E se tivesse em aberto? Ia entrar só em competência, né? Só na DRE, no sistema. Aí nessas categorias, temos duas possibilidades. Ou fazemos realmente uma inserção de todas as categorias que existem aqui, olhando discriminante e categoria, né? A gente precisa sempre olhar os dois. Não pode botar só o valor da categoria em vazio se não tiver. Se de fato a categoria não tiver um discriminante, só deixa ela vazio em lançamentos e em categorias. A gente não pode ter diferença entre os dois. Caso seja preferido, a gente pode usar uma fórmula aqui no Excel, né? Normal, para a gente ter aqui o texto, né? E já colocar aqui o que a gente quer. Então a gente pode colocar uma fórmula de, por exemplo, únicos ali, né? Pra gente tirar aqui tudo que precisa. Agora, caso não se queira fazer isso, também não precisa. A gente pode fazer na mão, né? Na planilha não tá por problema de compatibilidade. Pode ocorrer entre versões do Excel que pode tirar compatibilidade. Inclusive, se não é usado o Excel, né? A pessoa vai e joga no Google Sheets. Então tem todas essas questões do porquê que a fórmula não está aqui. Mas assim, a gente precisa de ter todas as categorias discriminantes aqui. Se faltar alguma coisa, ele vai avisar. Se tiver alguma coisa errada, ele também vai avisar. Se tiver categorias que no lançamento passado estavam e agora não estão, o sistema vai avisar também. Então não precisa de preocupar de quebrar o sistema, né? Mas o que pode acontecer é de ele não realizar o mapeamento ali, ele vai avisar. Então é só já tá com isso daqui na cabeça, que é importante pra gente saber. Bom, beleza. Assim que a gente tem esse arquivo, a gente pode vir aqui, né? Jogar ele na área especificada. E aí a gente precisa de fazer agora a submissão. Lembram que nós temos data de competência e data de movimentação em todos os lançamentos? Nós precisamos de escolher qual que é o intervalo que nós estamos ali fazendo essa submissão. Por que eu preciso saber esse intervalo específico? Pelo seguinte motivo. O sistema, ele não consegue saber qual lançamento que é qual. Porque a gente não tem ali uma chave primária, né? E criar uma chave primária ali ia
travar, basicamente, se a gente considerasse que eu seria obrigado sempre a usar aquela chave para referenciar, né? Então, qual que é a forma que o sistema ele trabalha em cima disso? Ele vai fazer um filtro de todas aquelas datas no nosso Excel e, por exemplo, eu quero submeter apenas aquela de março que eu fiz. Então, eu vou submeter a minha de março. Mas eu tenho que escolher o meu filtro. Se aquele que eu fiz em março, na verdade, ele tivesse uma movimentação em abril, né? Eu precisaria decidir, eu quero por competência ou por movimentação, né? Se fosse por movimentação, ele não ia pegar aquele lançamento, que está com a competência em março, mas o movimento em abril. Se eu botar competência, ele vai pegar, né? E aí, o que ele faz? Ele vai apagar do sistema todos os dados que estão no realizado daquele período. Por que ele faz isso? Por um motivo simples. A gente precisa de ter compatibilidade e não ter contas duplicadas. Então, sempre que a gente for fazer um upload de um mês, né, ou de mais meses, né, a gente precisa ter certeza que todos os nossos lançamentos daquele mês ou daqueles meses estão lá e que a gente colocou o filtro certinho. Tanto a data de filtro, olhando competência e movimentação, né, depende da forma que o RP exporta ou da forma que nós estamos pegando os dados do banco, e a data de início do upload e fim do upload, né? Então aqui ele está pegando só março, né? Se eu botasse isso daqui, ele ia pegar março e abril. Então é isso. Então, eu posso vir, salvar o arquivo para alterar dados. Ele vai realizar essa integração para mim. Ele vai criar para mim as categorias específicas que eu tenho no meu arquivo. E ele também vai me falar um mapeamento. Ele acabou de fazer essa integração e acabou de ler todas aquelas minhas categorias. É impossível dele saber, então, exatamente o que. Deixa eu abrir aqui, que vai facilitar para a gente ver depois. Ele saber para onde que eu jogo no sistema cada uma dessas contas. E isso daqui é uma coisa que a gente precisa de fazer uma única vez, desde que essa categoria aqui, desde que eu não acrescente mais categorias. Sempre que uma categoria nova é acrescentada, ele vai jogar uma nova categoria que a gente tem que fazer um mapeamento. O sistema ele trabalha num funcionamento de depara. Então ele precisa de olhar as contas de onde está vindo para as contas de onde está indo. Onde está indo, no caso do próprio sistema, né, da própria Binance. Então vamos pegar esse produto 1 aqui como exemplo. Nós temos produto 1 com aquele discriminante, né, que nós definimos. Se não tivesse discriminante, aqui ia ficar vazio, né, sem problemas. E nós precisamos de jogar aqui em algum lugar do sistema. Então, por exemplo, esse é um produto, é uma receita, uma linha de receita, certo? Então eu vou escolher, beleza, então uma receita de um produto. Nós temos aqui todas aquelas categorias que nós cadastramos para podermos fazer aquele mapeamento, né? Vale notar que já precisamos ter feito a inserção do plano de contas. E nós escolhemos então o nome do modelo de destino. Vou escolher, por exemplo, esse produto. Eu edito esse mapeamento, ele vai me salvar esse mapeamento, vai me mostrar para onde está sendo mapeado, e a partir dali, agora eu preciso de refazer a minha integração com todos os valores que eu possa ter ali, né? No caso aqui, eu já tinha colocado um lançamento de 150, esse lançamento já estava salvo, né? Agora que ele leu que tem um mapeamento, ele já jogou meu lançamento aqui certinho, ok? Mas assim, se eu for inserir novos lançamentos, eu posso deixar as minhas categorias aqui do mês passado, né? O que eu indico, deixar minhas categorias do mês passado e só nos lançamentos eu alterar os lançamentos do mês. Então, por exemplo, eu estou em março, passei para abril. Eu posso pegar, usar a mesma planilha que eu quiser, né? Que eu tiver, com as minhas categorias. Eu venho, apago os meus lançamentos, né? Apago tudo ali que eu tiver. E eu vou criar os meus novos lançamentos aqui. Seja por uma formulazinha que eu já tenho, né? Com alguma aba aqui, extra. Ou com... fazendo à mão, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, o que for, né? Não importa. Desde que a gente tenha essas categorias certinhas. Com cada um dos respectivos campos corretos. Data de movimentação, por exemplo, eu preciso ter uma data. Então não adianta eu botar 20 de janeiro, né? Não tem como entender que isso daqui é 20 de janeiro, o sistema. Então a gente sempre bota uma data certinha. 20/01/2000. Né? Beleza, o sistema entendeu aqui.
Isso daqui é por causa da minha formatação mesmo, não é necessário isso daqui. Ok? É só a gente botar a data certinho, né? Beleza. Aí a gente recebe aqui já, né, na nossa DRE, e a nossa DFC, ela também é atualizada. Então vamos lá. Nossa DFC ela também é atualizada. Nosso fluxo operacional, temos uma entrada operacional agora de R$150 em resíduo de produto no mês exato que ocorreu aquela transação. Ok? Então é isso. Nós temos aqui a integração, que nós fazemos de fato essa integração, e nós temos aqui um mapeamento de para, em que precisamos de realizar esse mapeamento. Para cada categoria tem que ser feito uma única vez, e não precisamos de preocupar em realizar mais, a não ser que nós tenhamos novas categorias. Se nós quisermos alterar, nós podemos vir aqui, né? Ele já vai deixar aqui zerado pra gente aqui, e a gente pode escolher o que de fato jogaria, produto custo, produto receita, e a gente altera aqui, ou a gente pode simplesmente apagar ele aqui, se aquela categoria sumiu, ou eu subi errado o nome, qualquer um desses pontos que pode ocorrer, né? Uma dica que pode ser interessante é realizar o upload desse arquivo que nós temos, o template que nós fizemos, dentro da pasta arquivos externos, né? Do módulo de arquivos externos, melhor dizendo. Nós viemos aqui, upload de arquivos, e nós submetemos nosso arquivo aqui. Por quê? Para controle, né? É importante a gente mostrar de onde está vindo nossa fonte de dados com o cliente, para caso ele tenha dados errados, né? A gente afirmar que não, esses daqui foram os dados que foram passados, né? Frente a ou extrato de bancário ou alguma coisa que ele exportou do próprio RP e mandou pra gente. Então a gente coloca aqui, né? Integração mês 3/25, né? A gente vem, cria, vai submeter aqui nosso arquivo, e a partir dali a gente tem acesso a ele, né? A gente pode baixar se quiser, só clicar aqui em cima, ou apagar também. Bom, isso daqui é tudo da integração geral. Agora nós podemos também cobrir integrações específicas dos dois outros RPs que nós atendemos nativamente no momento, com possibilidade de atendermos outros também, né? Se existe algum RP que você acredita que seja útil de realizar a integração, pode entrar em contato com o time, que a gente analisa a possibilidade e o grau de prioridade também frente às requisições. Mas a integração geral, ela funciona dessa forma, e ela consegue atender em casos de integrações que não possuímos nativamente.